Bom dia, pessoal. Continuando a nossa aula sobre iniciação científica, dessa vez nós vamos tratar basicamente do elemento principal nesse nosso corpo de disciplina, que é a ideia de conhecimento. A ideia de iniciação científica deve partir, primeiramente, do uso do conhecimento enquanto elemento utilizado na escola. Que justamente a iniciação científica vai se valer deste elemento para a sua formação. Aí vamos tratar basicamente o que é. O que é conhecimento? Genericamente, ele vai ser conceituado como apreensão intelectual, ou seja, aquilo que aprendemos, aquilo que compartilhamos, aquilo que recebemos a partir de um fato ou de uma verdade. Aquilo que é aprendido, aquilo que é assimilado, compreendido a partir de um elemento caracterizado como fato ou a partir de uma verdade. Essa apreensão no sentido de que ele é retirado de um fato como domínio. Esse domínio feito de forma teórica ou de forma prática. A ideia de apreensão de um fato ou de uma verdade como domínio teórico ou prático de um assunto, uma arte, uma ciência, uma técnica, etc. A ideia de elemento que vai ser aprendido a partir do uso de uma teoria ou a partir do desenvolvimento prático de uma ideia. Portanto, o conhecimento é aquilo que nós retiramos, aquilo que nós assimilamos de uma compreensão ligada a uma teoria, uma explicação de determinado fato, ou daquilo que desenvolvemos em uma prática, em uma realização de ação. Que no caso, em iniciação científica, nós vamos tratar basicamente dessa produção do conhecimento. A ideia seria do ponto de vista prático, ou seja, desenvolver uma ação que gere conhecimento, que produza conhecimento. Embora que muitas vezes isso não vai ser conseguido, mas a ideia de iniciação científica é justamente isso, produzir o conhecimento a partir de uma ação, a partir da prática. Aí nós temos, enquanto elemento de apreensão, elemento que se consegue a partir de uma apreensão, a partir da assimilação, nós temos diferentes tipos de conhecimento. Em sua ordem, o conhecimento popular, o científico, filosófico, religioso, artístico e técnico. Aí vamos por partes. O que é o conhecimento popular? Como o próprio nome diz, o conhecimento que emana de uma sabedoria popular, de uma experiência do povo. Se baseia em opiniões não comprovadas ou são resultantes apenas das experiências do dia a dia. Uma apreensão de uma realidade social, de uma realidade individual num contexto de uma sociedade. Ele é valorativo, ou seja, possui um sentido de valor pessoal, que ele é fundamentado em emoções e em estados de ânimo. Ele é ametódico, ou seja, ele surge sem a necessidade do uso de método, do uso de estudo. Ele é assistemático, ele é acrítico, ou seja, não é explicado de acordo com opiniões. E ele é impreciso, ele não tem uma precisão, no sentido de que ele não gera uma certeza. Ele é apenas, digamos assim, ele é baseado em achismos. Ele não representa certeza. Por isso que ele é considerado impreciso. Esse tipo de conhecimento é o necessário para a vivência do cotidiano, pois através dele é possível verificar o presente e fazer previsões sobre o que poderá ser feito no futuro, baseando-se na experiência e sendo transmitido pela tradição cultural. É um tipo de conhecimento necessário, mas não é o conhecimento que vai gerar a apreensão de uma realidade.
ele vai servir apenas para o dia a dia. A apreensão de conhecimento popular é permitir apenas a compreensão da vivência diária entre as pessoas. O conhecimento popular é considerado prático, estando suas informações relacionadas diretamente a ações humanas concretas. É considerado prático porque ele se reproduz a partir de uma ação. Por exemplo, o combate a uma determinada doença a partir de um chá. Apenas se conhece que determinada substância, feito o chá, ela de alguma forma combate determinado sintoma de doença. Mas não há uma certeza absoluta que ela venha curar, mas no sentido prático ela serve. Aí, tal tipo de conhecimento também é denominado de vulgar, comum, sensível ou do senso, ou ainda de conhecimento empírico, baseado no empirismo, baseado na experiência. É necessário, contudo, que não se confunda o conhecimento empírico, baseado na experiência da vida prática, com o empirismo teórico, um ramo da investigação filosófica que se torna a base da metodologia científica. É interessante observarmos essa diferença de conhecimento empírico é conhecimento baseado na compreensão diária, na compreensão da experiência diária. Já o chamado empirismo teórico é um ramo de conhecimento filosófico que, se utilizando da experiência diária, mas de alguma forma vai se utilizar também de uma metodologia de conhecimento científico. Ou seja, vai ser uma junção da prática diária com elementos de cientificismo. Por isso que não devemos fazer essa confusão. Conhecimento empírico, conhecimento com base na experiência diária, e empirismo teórico, que é o conhecimento com base na experiência diária, que vai ser alimentado por meio do uso de uma metodologia científica. E vai ser elaborado a partir de uma investigação filosófica, uma investigação baseada no entendimento mais crítico de uma determinada situação. Então, basicamente, o conhecimento popular é aquele conhecimento adquirido na experiência diária, na vivência. É o conhecimento de vida que nós trazemos ou que nós produzimos ao longo de uma geração. Já conhecimento científico é aquele que resulta de investigação metódica, ou seja, de organização, de uma sistemática da realidade. Transcendendo os fatos e os fenômenos em si mesmos e analisando-os a fim de descobrir suas causas e chegar à conclusão das leis gerais que o governam. A ideia de conhecimento científico é a utilização de um sistema, de métodos de organização, de compreensão da realidade baseado em experiências que são estudadas, não experiências diárias como o conhecimento popular, e sim baseado em experiências de estudo, em experiências de sistemática, que tem a ideia de análise mais profunda de determinados acontecimentos, observação mais crítica. Esse conhecimento ele vai ser crítico. Diferente do popular, este conhecimento aqui ele vai ser colocado à prova. Ele tem que ser testado para se saber se é correto ou não. Considerando que o objeto da ciência é o universo material, o físico perceptível por meio dos órgãos dos sentidos ou da ajuda de instrumentos investigativos, o conhecimento científico se verifica na prática pela demonstração ou pela experimentação. Para se produzir conhecimento científico, é necessário, antes de tudo, esses dois elementos. A utilização de uma demonstração para provar determinado fato ou da experimentação por a prova. A ideia de conhecimento científico é o conhecimento que é posto à prova. É discutido, é debatido esta prova, esta explicação do fato.
É como se propõe a dar a conhecer os segredos da realidade. Ele os explica, demonstrando-os com clareza e precisão, descobrindo suas relações de predomínio, igualdade ou subordinação com outros fatos ou fenômenos, o que resulta na conclusão de leis gerais, válidas universalmente para todos os casos de mesma natureza. É justamente essa ideia de significado de conhecimento. Se formos levar em consideração o conceito para conhecimento, o que é conhecimento? Nós podemos caracterizar como elucidação da realidade, ou seja, trazer à luz a realidade. A ideia de que elucidar um fato é trazer este fato à claridade, trazer à luz. A luz do conhecimento é a representação máxima do conhecimento científico. O entendimento baseado a partir da demonstração e a partir do uso de experimentação. É justamente a conclusão a partir desses elementos sistemáticos é que vai permitir a formação do conhecimento científico. Aí nós vamos aqui ver as principais características do conhecimento científico. Antes de tudo, é um conhecimento racional. É baseado na razão e não na emoção. Ele é baseado em estudo de fato, estudo da realidade. Ele é racional porque ele visa, antes de tudo, o uso da razão. Constitui-se de conceitos, juízos, raciocínios, contém ideias organizadas. Isso tendo sempre em consideração a compreensão da razão humana. Ele é um conhecimento objetivo, busca concordar com seu objeto, verifica se as ideias, as hipóteses são adequadas aos fatos. É objetivo, é claro, é evidente. Ele não existe achismo, porque se ele não fosse objetivo, ele se basearia na subjeção. Eu acho que é assim. Não, ou é ou não é. Por isso que é a característica, uma das características principais. Ele é objetivo. Tem que ser provado. É verdadeiro ou não? É falso? Então é descartado. Tem que ser compreendido como conhecimento objetivo. Tem que ser provado, testado, avaliado para se compreender a veracidade. É factual. Tem nos fatos seu ponto de partida e de chegada. Recolhe os fatos tal qual são produzidos ou apresentados na natureza ou na sociedade, de acordo com quadros conceituais ou esquemas de referência. Baseia-se, antes de tudo, na compreensão de fatos. Por isso que é considerado factual. Ele necessita de comprovação. Para se comprovar, aí vem mais uma vez a palavrinha experimentação. A ideia de experimentar, de pôr à prova e explicar. E cada ato de experimentação, de demonstração da realidade ou da veracidade desta realidade, aí vem fato a fato. Primeiro, o fato é analisado. O acontecimento é analisado. É um fato de partida. É o ponto de partida, compreender um determinado fato. O ponto de chegada é empreender digamos que a concreticidade daquilo que se estudou. Representar como factual é ter um elemento primordial de necessidade de se compreender, que é o fato inicial, ou ponto de partida, e a explicação concreta da realidade, a comprovação baseada na experimentação ou na demonstração. Ele é um conhecimento que transcende os fatos, como ele fala aí, é transcendente aos fatos. Ou seja, ele descarta, ele está acima dos fatos, ele necessita dos fatos para sua análise, mas ele descarta
descarta fatos e produz outros. Por isso que ele transcende os fatos. Ele se utiliza, é factual porque ele se utiliza de fatos como ponto de partida ou ponto de chegada. Mas ao mesmo tempo em que ele se utiliza de um fato, ele pode ir descartando, colocando determinado fato, determinado acontecimento como algo que não deve ser utilizado. Aí, como ele fala aí, descarta fatos e produz outros, explicando, seleciona os fatos que se consideram relevantes, controlando-os e, quando possível, reproduzindo-os. Não se satisfaz com a descrição das experiências, mas sintetizas e comparas com o que já é reconhecido a respeito de outros fatos. Por isso que ele fala nisso, transcende aos fatos. Ele é transcendente aos fatos. Ele não está... os fatos não estão acima do conhecimento. Pelo contrário, o conhecimento está acima dos fatos. Que ele reproduz, ele se utiliza deles, os reproduz, os descarta, coloca outros em seu lugar, produz outros em cima daquilo que ele se utilizou. Por isso que ele é uma característica do conhecimento científico, a transcendência em relação aos fatos. Ele está acima deles. É analítico. Na abordagem de um fato, processa a situação ou fenômeno, decompõe-se o todo em partes. O processo científico de análise leva à síntese. É analítico porque é um tipo de conhecimento que se baseia na análise. E justamente essa análise é o procedimento que vai gerar a compreensão, a minuciosidade dos elementos apresentados por esse fato em questão. É claro e preciso, ou seja, busca evitar ambiguidades. Como eu falei lá no início, ele é objetivo, ou não é. É comprovado ou não é comprovado. Tem que ser claro e preciso. Não existe meio termo. É mais ou menos isso? Não, não existe o mais ou menos. Ou é ou não é. É comunicável, se permite a transmissão dele. Sua linguagem deve poder ser entendida por todos os seres humanos, instruídos para tal. O conhecimento científico deve se permitir a sua divulgação, no sentido de que ser comunicável é ser possível de alcançar, dependendo da formação da pessoa. É o tipo da coisa. Eu, enquanto professor, o conhecimento relativo à minha área, ele deve ser comunicável à minha área. Mas, por exemplo, me chega um conhecimento científico sobre física quântica. Ele não vai ser comunicável a mim porque não é a minha área. Ele não vai possuir linguagem comum à minha área. Como ele diz aí, sua linguagem deve poder ser entendida por todos os seres humanos instruídos para tal. Isso não significa dizer que todo mundo vai compreender a linguagem de física quântica. Somente o pessoal que está acostumado a lidar com a linguagem ligada à física quântica. Mas o conhecimento em história é comunicável para mim, enquanto minha formação de história. E sua formulação deve permitir a outros investigadores poderem verificar seus dados e hipóteses. Aí já é outra coisa. No momento em que sua formulação for organizada, no sentido de que vai ter uma linguagem mais apropriada para os leigos. Mas deve ser comunicável inicialmente, o conhecimento em determinada área deve partir para a comunicação interna daqueles que são instruídos para terem o alcance deste determinado conhecimento. Mas ele vai ser formulado a partir de sua linguagem própria, estabelecida pelos os seus detentores do conhecimento, os seus produtores, as pessoas que estudam este elemento, e vai permitir a divulgação dessa compreensão. Ele vai ser verificável, ou seja, vai ser aceito como válido quando passa pela prova da experiência, considerando-se as ciências factuais ou da demonstração em se tratando de ciências formais, o teste da hipótese.
é empírico, observacional ou experimental. Ou seja, é um tipo de conhecimento que deve partir da verificação, da comprovação. Ele fala aí que é verificável no momento em que se permite a sua validade. Ele depende de investigação metódica, ou seja, é planejado, fundamenta-se em conhecimento anterior, especialmente em hipóteses já confirmadas, em leis e princípios já constituídos. É um tipo de conhecimento que sempre depende da investigação, principalmente para se buscar a sua comprovação. É sistemático porque constitui-se de um sistema de ideias que se correlacionam logicamente. E justamente esse sistema de ideias é que vai permitir a sua análise e a sua investigação. É acumulativo, como o próprio nome diz, é um tipo de conhecimento que ele vai, antes de tudo, somar. Um conhecimento gera outro, soma-se a outro. Daí o termo acumulativo. Surgimento de novos conhecimentos que se adicionam aos já existentes. Pode resultar na criação ou apreensão de novas atuações, de novas situações, condições ou realidades. O próprio nome está dizendo, ele se acumula, ele permite o acúmulo, ele permite o seu crescimento. E justamente quando esse crescimento chega a atingir grande proporção, ele pode, de alguma forma, dar origem a outro. É o caso na formação de ciências, se formos levar em consideração as ciências sociais. As ciências sociais mais jovens, digamos assim, que é a sociologia, por exemplo, que de início estava muito ligada à filosofia, mas o conhecimento sobre sociedade cresceu tanto, isso no século XIX, que se tornou importante a formação de um novo grupo científico, que no caso deu origem, lá pelos idos do século XIX, à ciência sociologia, que é considerada a ciência social, a ciência humana, mais jovem, no sentido de que conjunto de conhecimento, ou corpo de conhecimento. Ou da questão da filosofia grega, que vai dar origem às diversas ciências estudadas hoje em dia, tudo partiu da filosofia. Por isso que, historicamente, a filosofia é considerada também a mãe de todas as ciências, ou seja, o conhecimento que foi acumulativo ao longo dos anos, isso na época da Grécia Antiga, acabou, na modernidade, dando origem a diferentes grupos de ciências. Porque se formos levar em consideração aos filósofos gregos antigos, eles estudavam de tudo. Heródoto era historiador, mas ele, na Grécia Antiga, ele era filósofo. Tales de Mileto, Arquimedes, eles são bastante ligados ao conhecimento em matemática, mas eles eram filósofos gregos. Ou seja, o conhecimento era acumulativo, mas ele acabou dando origem a novas fontes de conhecimento. Continuando, é um conhecimento falível, ou seja, ele está predisposto à falha, porque ele não é um conhecimento definitivo. Ele não é absoluto. Ele não tem final. A própria racionalidade da ciência permite que o progresso científico se dê não apenas pela acumulação gradual de resultados, mas também pelo que se pode chamar de revolução científica. A ideia de que esse conhecimento, no momento que ele não é falível, ele pode vir a ser mutável, ele pode vir a ser substituído. No momento que ele no momento que ele é cumulativo, ele se acumula e acaba gerando algumas modificações. Técnicas surgem, teorias passam a ser melhor explicadas e justamente algumas ideias vêm a desaparecer. Por isso que fala-se que o conhecimento científico ele é falível, ele está sujeito à mudança, porque ele não é um conhecimento definitivo, ele é mutável, ele pode vir a ser modificado, porque novas explicações podem surgir e podem acabar transformando determinadas explicações em mito, em ideia que ao longo do tempo foi desusada. Por exemplo, se formos levar em consideração a forma da Terra, muito se acreditava no passado que a forma da Terra era um disco. Hoje existem as teorias que provam que a Terra
possui uma forma arredondada, da mesma forma que ainda existe algum grupo de alguns loucos que ainda dizem que a Terra é plana, e assim vai. É um conhecimento geral porque permite a elaboração de modelos ou sistemas mais amplos a partir da descoberta de leis ou de princípios gerais. Não é um conhecimento somente específico, ele é geral a todos, é comum a todo mundo. É um conhecimento explicativo, pois sua finalidade é explicar os fatos em termos de leis e as leis em termos de princípios. Além de buscar saber como são as coisas, procura responder o porquê. Aspecto pragmático, busca responder às indagações do porquê. Aspectos semânticos, relativo às fórmulas. Aspectos sintáticos, relativo a argumentações lógicas. E como proposições gerais e particulares e outros. Ou seja, o conhecimento científico é, antes de tudo, um conhecimento que visa a compreensão. Daí ser considerado um conhecimento explicativo, porque ele busca explicar tudo. É aquela história, os mínimos detalhes. Tende a buscar todo o conhecimento, a explicar. É necessário explicar tudo. É um conhecimento preditivo. A ciência atua no plano de previsível, pois se baseia na investigação dos fatos e no armazenamento de experiências. A ideia de previsibilidade. Se prevê a descoberta, se prevê a comprovação. É um conhecimento aberto, pois desconhece barreiras limitadoras do conhecimento. É aberto a todos, é livre, é um tipo de conhecimento livre. É útil porque permite uma conexão entre ciências e tecnologia. Buscando a verdade, cria ferramentas de observação e experimentação capazes de conferir um entendimento adequado das coisas. E sua utilidade se diz respeito também à necessidade que se tem e à utilidade de uma descoberta. A variedade de utilidades que se tem a partir de descobertas científicas, a partir de produção de conhecimento científico. Seguindo os outros tipos de conhecimento. O conhecimento filosófico caracteriza-se pelo esforço da razão pura no sentido de questionar os problemas humanos e poder fazer uma distinção entre o certo e o errado. A ideia de conhecimento filosófico é a ideia de conhecimento baseado na produção e na observância do pensamento humano. A ideia de que o conhecimento filosófico ele vai se caracterizar pelo esforço que cada indivíduo tem em produzir conhecimento baseado na sua razão, na sua análise pessoal. Através dele, busca-se analisar ideias, relações conceituais, exigências lógicas não redutíveis à realidade, a realidades materiais, não sendo, portanto, passíveis de observação sensorial direta ou indireta, como a utilização de instrumentos como exige na ciência experimental. No caso do conhecimento filosófico, ele não se utiliza de, por exemplo, instrumentos. Ele é baseado no esforço que cada indivíduo tem em desenvolver a sua razão pura, no sentido de observação pessoal. A ideia de conhecimento filosófico é o conhecimento produzido a partir de, antes de tudo, o pensamento humano. O método utilizado na construção desse tipo de conhecimento é o racional, ou seja, a razão, o uso da razão, no qual predomina o processo dedutivo que precede a experiência, não exigindo confirmação experimental, mas apenas coerência lógica. A ideia de que é um tipo de conhecimento que, de algum modo, ele é conhecimento científico, mas no momento que ele se desprende do uso da experiência, se desprende do uso de instrumentos, ele vai receber esse termo de conhecimento filosófico. Porque ele vai se basear unicamente, ou quase que unicamente, no processo dedutivo, na dedução, na apreensão da realidade com base no pensamento da pessoa. A única coisa que basta para o conhecimento filosófico é a coerência lógica, é que a produção desse conhecimento de alguma forma obedeça uma lógica, seja coerente em sua produção.
O conhecimento filosófico vai em direção ao que é mais geral, buscando se formular uma concepção unificada e unificante do universo, responder às grandes indagações do espírito humano e encontrar as leis mais universais que englobem e harmonizem as conclusões da ciência. A ideia de conhecimento filosófico é a ideia de compreensão da realidade ligada à razão. Vai diferenciar-se do científico, da nomenclatura do científico, unicamente pelo uso de instrumentos. Os dois sistemas mais importantes que constituem o sustentáculo do saber filosófico são o idealismo, segundo Platão, e o materialismo, segundo Aristóteles. As duas ideias principais, os dois sistemas principais de organização do conhecimento filosófico. A ideia de idealismo, em síntese, e a ideia de materialismo. Em síntese, enquanto no entender de Platão a alma humana é imortal, posto que expiada a culpa que o obrigou a permanecer na prisão do corpo, ela retorna a seu lugar original no mundo das ideias. Para Aristóteles, a alma morre com o corpo, já que o espírito não tem existência fora da matéria. Ele é a forma do objeto. Para este filósofo, então, a alma e o corpo são indivisíveis. A ideia de idealismo é que o homem vai depender para a sua produção do conhecimento, antes de tudo, da sua razão espiritual, o que ele chama de alma humana, que, segundo Platão, o conhecimento vai depender dessa alma humana que é imortal, vai permanecer viva, mesmo o corpo desaparecendo. Já na concepção de Aristóteles, a alma vai junto com o corpo, porque o conhecimento, de alguma forma, é um conhecimento material. Ele depende da matéria para a sobrevivência. São só caminhos diferentes para se chegar a uma explicação, para se chegar ao uso da razão. Segundo esses dois sistemas, o idealismo, a produção do conhecimento ligado à razão, ele vai permanecer mesmo quando a matéria desaparece, mesmo quando o corpo morre, por exemplo. Já segundo o sistema de materialismo, o conhecimento se esvai no momento em que o corpo também se vai. Essa é basicamente essa diferença. Aí justamente a ideia aqui do conhecimento filosófico é o conhecimento baseado na razão. Conhecimento religioso, também denominado teológico ou mítico. O conhecimento religioso parte do princípio de que as verdades de que trata são infalíveis ou indiscutíveis, pois se trata de revelações da divindade, ou seja, de revelações do sobrenatural. É o tipo de conhecimento que se reproduz a partir de uma entidade sobrenatural, que no caso é a divindade. Isso a partir de qualquer crença. No nosso caso, conhecimento a partir da existência de Deus. Isso no caso da nossa sociedade. A adesão das pessoas constitui-se em um ato de fé. Portanto, o conhecimento religioso é baseado na fé. Ou você a tem, ou você não a tem, já que a visão sistemática do mundo é interpretada como resultante da ação de um Criador divino, cujas evidências não se colocam em dúvida nem se procuram verificar. Porque, no sentido de fé, se você acredita e ponto final. Não existe porquê, existe apenas o acreditar. Aí as posições dos teólogos são fundamentadas em textos sagrados. Aí justamente o conhecimento religioso é um conhecimento unicamente baseado na fé. Você ou acredita ou não acredita. No momento que ou você tem fé ou você não tem fé. O conhecimento artístico é baseado na intuição, na produção de emoções. Por exemplo, o simples ato de se produzir uma canção é produzir conhecimento, mas é um tipo de conhecimento ligado bastante à intuição pessoal, à reprodução da emoção daquele produtor de música. Da mesma forma de uma pintura, de uma escultura. Esse tipo de conhecimento tem por objetivo o sentir e não o pensar. É uma reprodução de conhecimento baseado nos sentimentos do autor.
tem por objetivo o sentir e não o pensar. A ideia de que esse sentimento é que vai reproduzir o conhecimento, no caso, o conhecimento artístico. A preocupação do artista não é com o tema, mas com o modo como tratá-lo. A reprodução do artista, ele não... Por exemplo, vamos tratar aqui de pintura expressionista. O artista não produz pintura expressionista. Ele produziu um tipo de pintura que mais tarde passou a receber esse nome de expressionista. Da mesma forma, o cubismo, o impressionismo, o realismo, o modernismo, isso do ponto de vista artístico na pintura, por exemplo, o artista não propõe descrever, digamos assim, Picasso não propôs, eu vou pintar aqui coisas sobre o cubismo. Não, eu vou reproduzir aqui sobre uma certa característica pessoal minha, que mais tarde foi retratada como cubismo. A ideia de reprodução. Por isso que ele diz aí, a preocupação do artista não é com o tema, e sim com o modo como ele vai se tratar. Um músico, um letrista, ele não vai se preocupar em escolher, eu vou fazer uma música sobre tal tema. Não, ele vai reproduzir as suas canções, ele produz com base naquele sentimento que ele está passando no momento. Ele reproduz uma determinada temática porque é de acordo com o modo como ele trata a sua vida. E assim vai. Por último, aqui nós temos o conhecimento técnico, que não advém apenas de instinto, das sensações da observação ingênua. Nele intervém a razão. Esse conhecimento está relacionado ao como fazer algo e aos meios a serem utilizados para realizar tarefas. Ele está na base da profissionalização. É a ideia de conhecimento reproduzido a partir de ações bem claras, a partir de objetos que serão utilizados. Por isso que ele se utiliza desse termo, conhecimento técnico. Está relacionado ao como fazer algo e aos meios a serem utilizados. É técnico porque se utiliza de uma ferramenta específica. E daí é um conhecimento que vai se basear na profissionalização de determinado aspecto. Digamos assim, determinadas profissões se utilizam deste conhecimento técnico, que também, assim como o conhecimento filosófico, o conhecimento técnico de alguma forma vai ter uma certa relação com o conhecimento científico. Ele vai se reproduzir a partir, claro que vai se utilizar de um tecnicismo mais importante, mas esse tecnicismo ele vai ser alimentado pelo conhecimento científico. Então, gente, por hoje é basicamente essas relações aqui sobre conhecimento, como foi dito nas aulas anteriores. Inicialmente aqui nós vamos tratando de aspectos mais importantes da relação aqui com iniciação científica. Nas aulas anteriores nós tratamos com uma introdução ao como nós vamos fazer. Hoje nós tratamos basicamente assim do elemento que vai ser analisado nessa nossa disciplina, que é basicamente conhecimento. Por isso que eu trouxe para vocês os principais tipos de conhecimento e colocar aqui na luz da questão aqui o que é. A ideia de o que é esse elemento, esse objeto de estudo da nossa disciplina. Bem, pessoal, por hoje era basicamente isso. Até a próxima aula.